Falando em Brasília, falando na capital federal, vai vendo, o Congresso derrubou todos os vetos da lei que renegocia a dívida do Fundo Rural. Vamos entender melhor esse assunto? Nosso analista jurídico, Dr. Ricardo Afonso, a 729, aqui, ó, na tela do RN, Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Eu sei que o senhor precisaria talvez aí de umas 453 horas para poder explicar para a gente, né, em detalhes todos esses assuntos, mas vamos lá, ficou mais vantajoso renegociar esses débitos, na sua opinião, depois dessa notícia? Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Hoje foi o festival da derrubada de veto no Congresso Nacional. Teve uma sessão conjunta de Senado e Câmara e todos, não só na questão do rural, mas outras tantas questões que tinham sido vetadas, como o refis da micro e pequenas empresas, a questão de tudo que tinha sido vetado ultimamente. Hoje entrou a lei das cultivares e aí também entrou o nosso assunto aí do Fundo Rural, que foram derrubados todos os vetos do presidente da República, não só no que se diz respeito ao Fundo Rural, mas como também a algumas questões envolvendo dívidas do Nordeste, dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda, aquelas questões do PES e securitização. Tudo que havia sido vetado foi aprovado. O relatório da deputada Tereza Cristina foi aprovado integralmente agora e vai para o que o presidente do Senado sancione, então, como lei e passe a valer, então, esse novo resultado aí que temos através dessa derrubada dos vetos. Havia uma reunião com o presidente da República, os vetos estavam limitados à questão de diminuir a alíquota das pessoas jurídicas de 2,5% para 1,7%, tirar a incidência do Fundo Rural nas transações, na comercialização entre produtores rurais, que vinha sendo buscado, e também a questão da isenção das multas e honorários sucumbenciais nos processos do Fundo Rural. E, afinal, não ficou limitado só a esses 3 pontos e todas as demais situações entraram, então. Se sabe que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, se irritou lá porque não tinha sido convidado para essa reunião com o presidente Temer e daí para diante trabalhou na derrubada de todos os vetos. Então, agora nós temos, na questão específica do Fundo Rural, não tem mais as multas, não tem mais os honorários e tem a redução aí é para frente, 2,5 para 1,7, daqui para frente, no Fundo Rural, na pessoa jurídica, e também a não incidência na comercialização entre produtores, chamada, alguns chamam da questão genética, mas toda a venda que houver entre produtores também não terá daqui para frente a incidência do Fundo Rural. Foi uma grande vitória da Frente Parlamentar Agropecuária, que conseguiu, com isso, já dar uma melhorada boa na questão desse endividamento do passado em função da decisão do STF. Amanhã, esse grande movimento em Brasília contra o Fundo Rural, que chega num dia um pouco prejudicado, porque se misturou, no fim, com o julgamento em relação ao habeas corpus do ex-presidente Lula, e então vai haver uma mistura entre os movimentos amanhã da turma que está falando contra o Fundo Rural no Supremo Tribunal, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, e também a questão do habeas corpus do presidente Lula. Daqui para frente, o que tinha que acontecer no Congresso Nacional já aconteceu, né? Vamos ver. O que precisa agora é essa questão do Supremo Tribunal Federal, como foi dito pelo presidente da ProSoja do Mato Grosso, que faça a modulação, então, tirando esse Fundo Rural do passado, que aí, então, as coisas entrariam dentro da normalidade em função de tudo aquilo que aconteceu de contraditório nas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, e que isso seria importante que esse movimento conseguisse pautar, ao menos isso, pautar o assunto ainda para esse mês de abril, para que quando vencesse o prazo de adesão no dia 30 de abril, já se tivesse aí a posição do STF em relação ao assunto. Não sei se conseguirá, mas seria uma grande vitória se conseguissem pautar
esse assunto para este mês de abril. Aí nós teríamos a posição da Câmara, do Congresso Nacional, e já teríamos também a posição do Supremo Tribunal Federal, para que o produtor pudesse analisar, então, o que deverá fazer até o final do mês de abril, aí, com aquele nosso prazo famoso da nossa aposta aí, né, Márcio? Mas vamos ver. Eu creio que esse movimento deverá ter esse resultado, pelo mínimo que se consiga pautar o assunto até 30 de abril. É com você, Márcio. Obrigado, doutor Ricardo. E o que é incrível, na verdade, é a gente ver um Supremo Tribunal Federal, vou usar aqui uma aspas do ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país, né, se tornou aí tão midiático, na verdade. Uma espetacularização, na verdade, com relação aos assuntos do STF. Está chamando mais atenção do que qualquer novela das 8 às 9, das 10, das 54. É verdade. Está terrível esse negócio. É verdade, é lastimável. Precisa trabalhar mais e aparecer menos, né, doutor Ricardo? Eles precisam trabalhar mais e aparecer menos. É verdade. Teria que ter a descrição necessária aí do nosso, que pautar a conduta dos nossos ministros aí do Supremo Tribunal Federal, como nós já comentamos outro dia aqui. Maravilha. Doutor Ricardo Alfonsinho, ao vivo lá de Brasília, sempre muito pertinente nos seus comentários. Obrigado, doutor Ricardo. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Valeu.